Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta para mais um devocional. É com alegria no coração, é com amor. E hoje, domingo, é o primeiro domingo do mês de fevereiro. Vale lembrar que eu gostaria muito que você tivesse uma garrafa com água para nós orarmos, pedindo a Deus a purificação durante todos os domingos do mês de fevereiro, em nossos devocionais e durante todos os dias também. Pode ser um copo com água, pode ser também uma garrafa. Essa aqui é com gás, minha água com gás, e eu vou orar nessa água e aí eu vou tomando juntamente com você ao longo do dia. Geralmente nós pedimos para preparar um copo com água, mas eu preferi a garrafa porque aí você vai bebendo essa água ao longo do dia, tá? Pedindo a Deus a proteção, pedindo a Deus a graça no nome de Jesus. E durante esse mês de fevereiro, quero falar um pouquinho sobre a importância do amor próprio. O amor próprio está no livro de Marcos, no capítulo de número 12. Se você tem a Bíblia e puder abrir a Bíblia, nós vamos ler um versículo. Amor próprio, pastor José Maria. Eu acho que eu não ainda ouvi falar dessa expressão, pastor. Eu preciso entender também. Eu vou conversar com as pessoas sobre estes dois versículos. E aos domingos eu estarei sempre falando sobre o amor próprio, tá? Ou o amor que você ama a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículo de número 28, vai dizer assim para nós. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro ou principal de todos os mandamentos? O escriba perguntou para Jesus. Lembrando que o escriba era uma pessoa que entendia muito da lei. Ou seja, não só a lei do país, mas naquele tempo a lei era a própria lei de Moisés. A lei que julgava as pessoas. Os escribas, pessoas que entendiam, pessoas que conheciam, que escreviam, pessoas que sabiam muito sobre a lei. Então pergunta para Jesus, qual é, Jesus, então, o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus, verso 29, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então, Jesus explicou, a primeira coisa que vocês precisam entender, que o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. E aí ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de toda a sua força. O segundo mandamento agora. Então, o primeiro nós já entendemos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com a força, com a alma e com entendimento. O segundo mandamento, Jesus explica, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, segundo o Senhor Jesus, os únicos mandamentos que nós temos que observar são esses dois mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Só que o que me chamou a atenção em como amar o próximo como a nós mesmos, aí que me veio o entendimento. Por quê? Se eu tenho que amar o próximo como eu me amo, então eu preciso entender sobre o amor próprio. Porque senão eu vou estar dizendo que amo, tá? Fazendo coisas mais pelos outros
do que para mim mesmo. Então eu preciso entender. O versículo está dizendo assim: como você se ama, você deve amar o próximo. Então a dúvida que nós queremos pensar é: como se sentir amado? Como é que eu preciso me ver? Como você se vê? Como você se vê? Primeiramente, você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Você sabia disso? Que você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe? Porque quando se fala de amor próprio, o mundo vai criar algumas palavras, o mundo vai criar alguns exemplos de amor próprio. E hoje eu tenho certeza que nós estamos vivendo muitos problemas de autoestima ou de baixa autoestima. Pessoas vivendo oprimidas, deprimidas por causa de falta de amor próprio. Porque a pessoa, ela nunca pensa em quem ela é. Ela pensa sempre em quem ela gostaria de ser. Ela não olha para dentro de si e pensa assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu fui projetado por Deus. Antes de eu existir, Deus já havia me preparado. Antes de eu existir, Deus já havia pensado em mim. E aí lá no Salmo 139, vai dizer que antes da nossa existência, ou seja, antes da mãe, da fé, da mãe perceber, né? Da fé é um sentido, o mineiro que fala assim, né? Notar, né? É uma expressão que o mineiro usa, né? Ah, fulano deu fé que o menino sumiu. Ah, fulano deu fé que o marido não estava aqui. Ou seja, percebeu. Antes da mãe perceber que ela está grávida, antes de haver a manifestação no corpo da mãe sobre a gravidez, Deus já trabalhou lá no mais profundo, antes de ser formado. Deus já estava pensando em você. Então eu acredito que nós precisamos entender que eu não estou aqui por causa da vontade de alguém, materialmente falando. Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Você precisa começar a pensar nisso. Eu sou um projeto de Deus. Projeto esse, é claro, que só foi possível porque houve o sêmen e houve o útero, vamos assim dizer, para então essa semente ser gerada. Mas o que eu quero dizer não é sobre o que as pessoas pensam de você. Eu quero dizer sobre o que Deus pensa de você. E aí nós precisamos começar a entender essas coisas, porque a sua vida só vai fazer sentido a partir do momento que você entender que você não é um projeto do homem. Você não está aqui porque você... eu não queria estar aqui, mas alguém me obrigou a estar aqui, ou alguém me trouxe para pagar um preço, ou alguém me forçou a nascer. Não. O Salmo 139 vai dizer que Deus nos projetou desde o ventre da nossa mãe. Então, você que está me ouvindo agora precisa pensar o seguinte: poxa vida, eu sou um projeto de Deus. Deus me ama quando ninguém me amou. Deus me viu antes que qualquer pessoa pudesse me notar. Eu acredito que a partir do momento que você começa a pensar: eu sou visto, eu sou notado por Deus. Eu sou visto, eu sou notado pelo Criador. Eu acredito que muitas coisas irão mudar na sua vida. Bem, eu quero fazer uma oração agora por você. Quero que você pegue a sua garrafa com água, segure, e nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que foi dito aqui, meu amigo e minha amiga. Você precisa olhar para Deus e dizer: Deus, amém. Todo ser humano diz: eu sou fruto do meu pai e da minha mãe. Mas quando eu leio o Salmo 139, eu percebo que antes que meu pai e minha mãe me percebessem, o Senhor já havia me notado. Ou seja, o Senhor me escolheu antes de eu ser notado pelas pessoas
eu fui visto por Deus. Antes de você ser visto pelas pessoas, você foi visto por Deus. E a Ele seja a honra e seja a glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te dou graças em nome de Jesus, porque antes mesmo de sermos vistos e notados pelas pessoas, nós fomos vistos e notados por Deus. Nós somos vistos, escolhidos, percebidos pela graça do Senhor que esteve sobre nós. Meu Pai, muito obrigado por cada oração de pessoas que estão orando comigo agora. Eu peço, Deus, que o Senhor, o nosso Deus, esteja abençoando e ungindo cada pessoa. Ó Santo de Israel, consagra esta água para que todas as pessoas que beberem desta água, ela venha a ser curada, liberta, livre, abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, eu abençoo e eu te peço, consagra, santifica no nome de Jesus esta água. Assim seja, amém. Vamos beber um pouquinho dessa água que representa a purificação. Graças a Deus. Durante todos os dias de fevereiro, nós vamos estar bebendo da água e pedindo a Deus a purificação. Agora, eu agradeço em nome de Jesus e você seja abençoado. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.